Ciência do boxe responde: dom ou treino duro? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Be or not to be, that is the question. Só sei que nada sei. Antes de mais nada, já deixa aquele like cabuloso, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, @Ciência do Boxe. Se você estiver procurando luva ou artigo esportivo de combate, dá uma olhadinha no site da Iron Arm, que eu vou deixar aqui também na descrição. E não esqueçam de apoiar o canal no link também que eu vou deixar do Apoia-se. Para responder essa pergunta sobre o dom e o treino duro, não tem como se a gente não entrar desde um ponto de vista filosófico sobre o ser humano. Ou seja, a velha filosofia de um homem barbudo que contribuiu muito para o materialismo histórico aplicada ao boxe. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa entender que o atleta não é uma máquina. O atleta, ele é um ser humano. Sendo um ser humano, que é um ser complexo, a gente precisa aceitar, entender, interpretar que o ser humano, ele é biopsicossocial. Analisando a parte genética, nós somos seres biológicos. Nós somos seres que temos uma genética. Nós somos comuns, somos semelhantes, mas ninguém é igual a ninguém biologicamente e o DNA está aí para comprovar isso. Então o que acontece, por exemplo, existem pessoas no esporte, no caso do boxe, que tem, por exemplo, somatotipos diferentes. Ela vai ter, por exemplo, a extremidade sobre o peso. Um boxeador que tem a extremidade longa tem mais vantagem, por exemplo, anatômica para lutar na larga distância. E isso é uma parte que conta e é, vamos dizer assim, o dom, o talento, porque nasce predisposto na pessoa. E também nós somos seres que temos fibras musculares diferentes. Por exemplo, os quenianos têm muitas fibras vermelhas, eles têm uma predisposição maior de ter fibras vermelhas, o que faz com que eles tenham maior resistência, por isso que eles estão sempre batendo recorde, por exemplo, na maratona, etc. Ao mesmo tempo, os, por exemplo, caribenhos têm uma predisposição genética maior de ter fibras de contração rápida, por isso que eles são tão bons em esportes, por exemplo, como 100 metros. Então é importante entender que ninguém é igual a ninguém geneticamente. Então, partindo desse princípio da palavra dom, do talento, sim, existem pessoas que nascem com uma facilidade genética, um dom, um talento, que por si só, inerente, inato, vai se destacar comparada às demais. Indo para o que é a parte psicológica, biopsico, a gente tem que partir desse conceito e aceitar justamente esse conceito, que é o que? A psiquis é o reflexo subjetivo da realidade objetiva. Porém, a psiquis, ela tem uma base, apesar de não conseguir tocar, ela tem uma base fisiológica. Não existe consciência fora do ser consciente. Então tem que existir uma base fisiológica. E é muito importante a gente fazer essa análise sobre a parte psicológica de um atleta, justamente porque o caráter se forma socialmente construído, correto? Porém, existem questões, por exemplo, como o temperamento, que são inerentes, ou seja, que tem uma base fisiológica, geneticamente você herda isso. Existem temperamentos, existem formas de você tratar ele, mas existem temperamentos, por exemplo, que podem ajudar no boxe e alguns que podem atrapalhar. Eu não vou entrar muito nisso, mas é só para vocês entenderem também que a psiquis, ela vai depender da construção social, ou seja, de você construir um psicológico forte num atleta, como também ela vai ter sim uma base genética, uma base biológica. Cada uma tem uma relação dialética uma com a outra. Então isso é importante para você como treinador entender e conhecer o seu atleta e saber como formar essa qualidade evolutiva, como tá preparando o seu atleta psicologicamente, porque não adianta você ter o atleta melhor, com a melhor genética do mundo, você ser o melhor treinador do mundo e o seu atleta realmente não querer seguir adiante, não gostar do boxe, ou não querer seguir uma carreira. Então você tem que formar ele psicologicamente. E aí, por último, viria a parte social, ou seja, o que é construído no ser humano, tudo que é construído no ser humano
graças à relação com outras pessoas. E aí entra praticamente tudo. Toda a parte do treino, toda a parte da periodização, todas as pessoas que vão participar no processo dele como atleta, companheiros de equipe, etc. Tem que ter um bom treinador, tem que ter uma boa equipe. Não adianta ter isso, por exemplo, e trabalhar 15 horas por dia e ter que estudar e fazer isso e o trabalho ser puxado pra caramba. O cara vai acabar não rendendo tanto no esporte. Ou seja, a parte social é fundamental para você estar criando um atleta. Isso vai depender de inúmeras coisas e eu acho que isso é o que mais pecam aqui no Brasil, porque a galera aqui tem que ralar pra caramba sem ganhar absolutamente praticamente nada, não tem apoio nenhum de lugar nenhum e quase sempre às vezes tem que gastar do próprio bolso até chegar a se destacar a um nível onde talvez aí comece a ganhar uma merreca, mas que pelo menos ele consiga viver do esporte. Então reparem que são questões muito complexas e voltando à pergunta inicial, o que vence, a genética ou o treino duro? Na minha opinião, a genética é fundamental. O Wilder tá aí para provar isso, eu acho que é o pior boxeador da história e é um campeão e tem resultado. Então a genética eu acho que vem em primeiro lugar. Porém, biopsicossocial, cada um vai ter uma relação dialética com cada um. Não adianta você simplesmente ter a genética e não ter o psicológico ou não ter a construção social para ser um atleta. Não adianta você ter a construção social, ter a genética e simplesmente não ter o psicológico, não querer ser atleta. Não adianta você ter o psicológico ou às vezes ter um pouco do social e não ter uma boa genética, talvez você não se destaque. É possível quem não tem um favorecimento gigante genético chegar a ser um campeão? Óbvio que sim, mas de preferência o treinador tem que ser capacitado para interpretar isso e entender o ser humano como um ser complexo e a partir das peculiaridades, da individualidade de cada ser humano, saber como trabalhar melhor isso no boxe. É assim que você vai fazer com que, não importa as qualidades psicológicas, genéticas do indivíduo, você consiga sim otimizar dentro do ideal individualizado para cada atleta. Ou seja, quem separa o talento do treino duro, na realidade está sendo burro, ignorante. Não existe o que vence, você não tem que separar as coisas, você tem que juntar elas, interpretar elas e saber como construir tudo isso que eu falei nesse vídeo junto. Esse é o segredo do sucesso para um atleta. Bom galera, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre toda essa filosofia aí que eu comentei nesse vídeo. E é isso galera, sem mais, tamo junto e o boxe é ciência. Fui!